Vocês acham que a generosidade é um valor, traço de personalidade? Sabe, eu tô falando demais, desculpa aí. Não, é para falar o mesmo. Seguinte, essa pesquisa ela deveria ser feita da seguinte forma. Pessoas mais humildes têm tendências a serem mais generosas? É uma linha de pensamento também. O que a gente vê é que as pessoas que passaram por mais dificuldade, quando ela atinge um nível um pouco mais de estabilidade, quando ela vê uma pessoa em necessidade, ela se compadece por uma coisa que ela já sofreu. Uhum. Então, acaba saindo um pouco da questão da religiosidade para a questão do coração do homem mesmo. Compaixão, né? Compaixão, né? A questão da compaixão, porque você vê pessoa que nunca teve. Hoje a gente vê alguns filhos que têm tudo. A tendência desse filho futuramente se dar mal é muito grande, porque ele não tem uma consciência, ele não sabe o preço do dinheiro, ele sabe que existe o dinheiro. E eu acho que a pesquisa poderia correr mais por esse lado de pessoas menos abastadas, são mais generosas. Talvez o resultado fosse melhor do que a questão da religião. Menos polêmico como esse. Brúcia, você acha que isso é um valor que deve ser passado de pai para filho, independente da religião? Ser generoso, compartilhar, dividir. Você recebeu isso como um valor? Você procura passar isso para... Não sei se você é papai. Sou papai de 2 crianças, Felipe de 9 e o Pedro de 4. Você percebe isso como um traço genético? Ou é alguma coisa que se ensina de pai para filho? Não, eu sinceramente não acredito que é genético, não. Eu acho que realmente isso tem que ser ensinado, né? Eu tenho minha mãe, Maria Helena, querida, deve estar nos assistindo agora, beijo para ela. Ela, tudo que eu aprendi do bem, né, sem dúvida, com a ajuda do meu pai, mas principalmente por ela, foi ensinado. E eu acho que realmente isso tem que ser através de gestos, de atos, né, e não só de palavras, mas fazer o bem ensina realmente mais do que você falar alguma coisa. E eu estava pensando, na realidade, desculpa se eu fugi um pouquinho, mas é porque eu fiquei pensando, essa pesquisa, para quem acredita no fazer o bem, né? Acredita e que é religioso ou que tem uma religião, enfim, se existe uma diferença aí, né? Incomoda, né? Incomoda. A pesquisa incomoda, porque a gente fica pensando, puxa vida, por quê, né? Por que tá tendo essa resposta? Foi diferente do que eu pensava. E eu fiquei pensando, o pastor Luiz falou aqui, na hora da parábola do bom samaritano, e ele falou alguma coisa que de repente possa ter me dado uma respostazinha, que não sei se, obviamente, aliás, eu tenho certeza que eu posso estar errado também, mas que me deu pelo menos uma luz, pastor, que quando você diz o seguinte, que nem sempre é a pessoa, mas sim a religião que restringe alguns atos, né? Então eu fico pensando também que às vezes a pessoa até gostaria de fazer algo, mas a religião acabou tirando da cabeça dele, por exemplo, que ele poderia fazer aquilo. E uma pessoa menos religiosa não tem esse compromisso com a religião, né? Então ele é menos religioso, ele não tem uma crença em alguma determinada religião, então ele faz aquilo espontaneamente. Aí fiquei pensando, talvez essa seja uma resposta para mim, porque é difícil realmente aceitar isso, né? E continuando ainda nesse papo, agora já voltando outra vez ao que a gente começou a falar, da pessoa aprender isso com gestos como e valor. com atos, né, como valor, realmente eu acredito que tem que ser dessa forma. A gente tem que fazer isso para que as pessoas possam, aos poucos, entender como que funciona. Só palavras não é o que precisa na realidade, a gente precisa fazer isso com atos. Eu estou falando sobre isso, pastor Márcio, porque como caráter, como valor, né, como formação de personalidade, existem coisas que são formadas até o 6º ano de idade de uma criança. A psicologia diz que 80% às vezes do caráter de uma criança é formado até o 6º ano. Então cabe alguém ensinar. Nós não estamos falando ainda, né, da nossa relação para com Deus, palavra de Deus que diz de como a gente deve agir, de como caráter, como valor. Agora, quanto mais como cristãos, aí é inegável que essa pesquisa assusta, porque nós temos como obrigação olhar para a necessidade do nosso próximo. Como você vê? Eu não sei quando é que eu li isso, que me entrega a criança até os 12 anos e depois pode largar, porque aí desenvolve. Então isso é muito relativo. Mas eu estava lembrando aqui que existia uma linguagem aqui no Brasil, da minha geração,
era assim, fulano de tal, fulana, são muito caridosos. Então está implícito o quê? Que essa pessoa pode ser religiosa ou não. Então aí, na questão do caráter. Mas eu estava pensando aqui durante esse período, que é ligado a essa pesquisa, mas já vai essa experiência que eu tive no Cairo, no Egito, em 1987, Associação Cristã de Moços, uma reunião no Egito, em que estavam lá palestinos, egípcios, católicos, protestantes, evangélicos e pessoas ligadas a qualquer movimento relacionado com a questão das guerras. O tema foi os fundamentalismos. O fundamentalismo judaico, fundamentalismo islâmico, fundamentalismo católico, fundamentalismo protestante. Os 4 responsáveis pelas guerras no mundo. É de estarrecer, não é? Será verdade isso? Em parte é verdade. Então, são 4 religiões, no sentido de ciência da religião, são 4 religiões poderosas. E, ao mesmo tempo, produzem a paz e produzem a guerra. Esse ano começamos ontem. É a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos pelo CONIC Mundial. São em mais de 150 países. Conselhos Nacionais de Igrejas Cristãs. Aqui no Brasil, no caso vamos falar agora de Minas Gerais, eu sou vice-presidente do CONIC Minas Gerais, a irmã Márcia Maria Carmelita é a presidente. Então essas reuniões acontecem nesse domingo que certas igrejas, muitas igrejas comemoram, né? O período da ascensão de Jesus, que foi domingo ontem, até o Pentecostes, o próximo domingo. Então, neste período, é de orações. O tema é do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, que é o tema da ressurreição. Somos transformados por meio de Jesus Cristo. Mas o Conselho Mundial de Igrejas, que é fundado lá em Genebra, em 1948, 3 anos depois da Segunda Guerra Mundial, do fascismo e do nazismo. Por quê? Cristãos acordaram. Nós estamos sendo religiosos demais. O que é que nós podemos fazer em relação à paz? E assim por diante. Então foram criados no mundo, inspirados nesse movimento, né? Que existem outros movimentos anteriores. Criou-se então o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, em vários países. Mas nós não podemos ficar só na oração. Nós temos que então partir para uma ação conjunta. E aí entra a solidariedade. Então, religiosidade sem solidariedade é hipocrisia. Por outro lado, religiosidade de pessoas ateias, isso me causa, sim, uma profunda alegria, porque nós podemos realmente ter essas pessoas ao nosso lado que nos ensinam a sermos menos cultuantes a Deus, mais ação, porque o culto se transforma. Então, gente, vocês deram palavra para pastor, e na minha idade, então, um colega meu lá da Bahia, João Dias de Araújo, está lá em Feira de Santana, ele escreveu um hino, uma letra de um hino, que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos unir, o homem todo sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país. Há tanta gente que é infeliz. Há criancinhas que vão morrer. Há tantos velhos a padecer. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Essa é a interpretação da religiosidade engajada do João Dias de Araújo, que escreveu isso, por causa das injustiças sociais do Brasil. Ele escreveu isso lá em 1970, então nós estamos em 2012. Hoje eu cheguei na emissora às 7h30 da manhã. Tem música também. Hoje eu cheguei às 7h30 da manhã na emissora e fiquei bastante incomodado. Eu vi um jovem de boa aparência, sem sapatos, sentado na calçada em frente à entrada da emissora. E vi ele conversando com o nosso segurança. Aí eu subi, olhei pela janela e vi que ele atravessou a rua e deitou no colchão ali na calçada. E eu fiquei impactado, comecei a perguntar, quem é esse homem? Não, ele está aqui há muito tempo, eu nunca o vi. É uma pessoa de boa aparência, algumas pessoas que já conversaram com ele dizem que ele é muito inteligente, articula bem. E aí eu fico pensando, gente, eu estou aqui numa emissora, eu sou cristão, eu tenho um discurso e o rapaz está ali do meu lado. Então eu estou aqui no programa, eu estou
impaciente a hora que termine, alguma coisa precisa ser feita. Porque como cristão não combina o discurso sem a prática. Foi exatamente isso que você falou. Pastor Luiz. Voltando à questão da generosidade, que é o motivo da pesquisa, é bom a gente definir uma coisa. A generosidade da compaixão. Generosidade é a disposição para dar. Essa disposição para dar, ela acontece quando eu, porventura, estou no superávit. Entendi. Então, nós vemos a generosidade muito comum nos grandes clubes de milionários através do mundo afora. Eles movem ações e levantam milhões para ajudar. Então, as doações que o Bill Gates faz, por exemplo, são milionárias, não é? Agora, doar a partir do superávit é fácil, confortável e dá ibope. Generoso. É. Tenho. Isso é generosidade. Compaixão é não apenas doar, mas como a própria palavra, a etimologia da palavra nos indica, é a disposição para sofrer com. E a disposição para sofrer com é algo que... Em qualquer circunstância. Exatamente. Então, eu vejo esses milionários todos dando milhões, não é? No exterior, aqui no Brasil também. E eu me pergunto se essa pesquisa, ela considera estes aspectos, essas facetas, não é? Com certeza não. Não é? Da generosidade. Então, o Senhor Jesus ensinou, e esse é o nosso lema: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu, quando vou falar de ofertas na minha igreja, uma coisa que eu sempre falo é: se você tem alegria para contribuir, então traga a sua oferta. Se você não tem alegria, se o seu coração não está alegre em contribuir, por favor, não o faça. Porque nós não devemos, né? Não devemos fazê-lo de forma mecânica, porque somos movidos por uma sugestão ou manipulação qualquer que seja. Então, ser compassivo é algo muito diferente, não é, do que tirar o dinheiro do bolso e doar para uma instituição. É verdade.